Boa noite. Boa noite. Em meio a atrasos, Alckmin afirma que vai romper contrato com o consórcio responsável por obra do metrô. Operação Lava Jato, o ministro da Justiça confirma reunião com advogados de empreiteira investigada. Em meio à crise de abastecimento, comerciantes sofrem com prejuízos de alta de custos. Sistema Cantareira tem nova alta, mas a situação do reservatório ainda é crítica. Carnaval da discórdia, moradores da Vila Madalena reclamam da violência no bairro durante as festas. Atrasos nas obras da linha 4 amarela do metrô levam o governador Geraldo Alckmin a afirmar que vai romper o contrato com o consórcio responsável pela construção. O grupo de empreiteiras deveria ter entregue mais de 30 quilômetros da linha no final do ano passado, mas cumpriu só um terço do contratado. Operários confirmam que os trabalhos nos canteiros estão paralisados. Nenhum movimento no canteiro de obras, nem de máquinas, nem de operários. Nos fundos da construção da futura estação Oscar Freire, dá para ver um grupo de funcionários deitados numa sombra. Outros 3 permanecem sentados à frente do que parece ser o escritório da obra. Materiais como vergalhões e telas estão enferrujados, como se estivessem encostados há tempo. O zelador do prédio vizinho diz que não se ouve mais barulho na obra. O pessoal reclamava bastante com barulhos, agora está um silêncio. No portão de entrada da construção, um funcionário confirma que a obra está parada desde setembro. Não está tendo trabalho? Não. Está parado? Tá, 5 meses já. Ainda vai para 6 meses agora. Ainda fica aí parado, bate cartão e passa o dia inteiro aí, sem fazer nada. O que tinha de peça aí, ferramenta, tipo alugada, já vieram buscar. Hoje, o governador Geraldo Alckmin ameaçou rescindir o contrato com o consórcio Isolux Corsan Corvian, caso a construção não seja retomada até o fim deste mês. Acontece que a empresa não tem condição de tocar a obra. Ela assumiu um preço e, por questão de capital, não consegue tocar a obra. Para entregar uma já foi uma dificuldade. Nós comunicamos já ao Banco Mundial, o BIRD, para fazer a rescisão contratual. Todas as multas já foram aplicadas, ou eles retomam agora nos próximos dias, ou não tem como manter mais. Pela regra, o segundo colocado na licitação pode assumir a obra, desde que mantenha o valor do contrato e que possa cumprir o prazo de entrega. Se isso não for possível, será feita uma nova licitação, que deve atrasar ainda mais a conclusão da linha amarela. A estação Fradique Coutinho foi inaugurada em novembro de 2014, com 2 anos de atraso. Foi a 7ª a ficar pronta das 11 planejadas para a linha 4 amarela. A promessa era entregar ainda neste ano as estações Higienópolis Mackenzie e Oscar Freire. E as outras 2, São Paulo Morumbi e Vila Sônia, em 2016. Em nota, o grupo Isolux Corsan Brasil, responsável pelo consórcio, afirmou que atua há mais de 10 anos no país e que não deixou de cumprir nenhum dos contratos que assumiu. A empresa diz ainda que só se manifestará sobre o andamento das obras da linha 4 amarela do metrô paulista após reunião marcada para o início da próxima semana com o secretário dos Transportes Metropolitanos. Procurado, o metrô não se manifestou sobre o assunto. O governador Geraldo Alckmin sancionou a lei que garante o passe livre do transporte público a estudantes da rede pública e de baixa renda. A lei garante tarifa zero no metrô, nos trens da CPTM e também nos ônibus intermunicipais da EMTU. Os estudantes na rede privada que tiverem renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa também terão direito. Os contemplados poderão usar 48 passagens gratuitas por mês. Se não usarem, as passagens não ficam acumuladas para o mês seguinte. O passe livre será concedido mediante cadastro enviado pela instituição de ensino e declaração de comprovação de renda do aluno. Aqui na capital, atualmente, os estudantes da rede pública e que participam de programas sociais já circulam nos ônibus sem pagar nada.
Hoje, Alckmin também negou que o rodízio de abastecimento de água na capital paulista possa ser evitado se o reservatório Cantareira continuar subindo. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o governo estaria estudando a hipótese de não realizar o rodízio caso o Cantareira chegasse próximo dos 14% de sua capacidade até o final de março. O governador disse que a informação não tem nenhuma procedência. Hoje o reservatório continuou subindo e chegou aos 9,5%. É a 16ª alta neste mês. Com isso, as represas voltaram ao patamar do dia 23 de novembro do ano passado, quando a água do segundo volume morto já estava sendo captada. Os demais sistemas que abastecem a Grande São Paulo também voltaram a apresentar alta. O Alto Tietê, segundo maior em capacidade de armazenamento, subiu e opera com 17,2%, e o Guarapiranga está com 56,8%. E a crise de abastecimento vem afetando diretamente os comerciantes. Setores como os de alimentação e serviços relatam queda no faturamento e aumento de custos. Há 10 anos no comando do restaurante no centro de São Paulo, Luiz conta que nos últimos meses teve de tomar medidas emergenciais para driblar a falta d'água. Problema que, na maioria das vezes, tem pegado o chefe de cozinha de surpresa. De nós abrirmos o restaurante na parte da manhã e não ter água na torneira. E não só isso, não chegar a água na torneira. Para o empresário, o cenário incerto sobre falta d'água e um possível racionamento é o que mais tem prejudicado o planejamento de gastos. A situação aqui do restaurante do Luiz não é a exceção. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Comercial de São Paulo, 6 em cada 10 donos de restaurantes já disseram que estão tendo custos mensais maiores, principalmente por conta de improvisos como este. Na padaria gerenciada por João, além dos copos, os pratos também foram trocados pelos de plástico há um mês. O valor da conta de água da padaria caiu. No entanto, a economia não cobre o alto custo dos descartáveis. A economia de água está em torno de R$ 1.200 de economia de água. E custo em torno de 3.000 a 4.000 de custo a mais de produtos descartáveis. Então não é muita vantagem. O estudo, feito com 438 empresas, revelou impactos variados em cada segmento. Nos mercados, 63% dos donos disseram que a falta d'água vem prejudicando muito o faturamento do comércio. 60% dos proprietários de restaurantes, bares e lanchonetes e lava-jatos relataram o mesmo cenário, seguidos por mais da metade dos donos de padarias e salões de beleza. O economista-chefe da Associação Comercial relata que a crise não tem causado ainda um número expressivo de demissões ou fechamento de comércios. Se esse cenário for um cenário para 2 anos, para 3 anos, ou mesmo por mais um ano, a hora que entrar o inverno aí, que acaba o período de chuvas, muitos vão ter que tomar medidas mais drásticas. Hoje voltou a esquentar e choveu de forma isolada na Grande São Paulo. Para os próximos dias, a tendência é que o calor aumente. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A sexta-feira será típica de verão em quase todo o estado de São Paulo, com sol, calor e pancadas de chuva. As instabilidades já começam a perder força, mas ainda há condição de chuva a qualquer hora, sempre intercalada com períodos de sol, ali nas divisas com o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Já nas outras regiões do estado, incluindo a Grande São Paulo, o sol predomina e se chover será na parte da tarde. E como essas pancadas são aquelas típicas de verão, associadas ao calor e à alta umidade do ar, elas podem ser fortes, porém rápidas e localizadas. Aqui na capital, nessa madrugada, mínima de 21 e máxima à tarde na casa dos 29 graus. Já na cidade de Presidente Bernardes, no oeste do estado, máxima de 31 graus com chuva a qualquer hora do dia. Só no litoral norte é que o sol brilha forte e não há previsão de chuva. Em Ubatuba, a máxima prevista é de 36 graus. Durante o carnaval, moradores da Vila Madalena montaram uma central de monitoramento para flagrar crimes durante a folia. As imagens também mostram atos de vandalismo.
As paredes foram pichadas durante o carnaval. O imóvel na Rua Fidalga, na Vila Madalena, foi um dos que sofreram ações de vandalismo nos últimos dias. 99% dos imóveis da Vila Madalena foram pichados, foram invadidos para sexo, para consumo de droga. Segundo a subprefeitura de Pinheiro, 67 blocos passaram pela Vila Madalena, de um total de 300 espalhados pela cidade. Uma pesquisa encomendada pela SP Tours constatou que a festa foi aprovada por 90% dos foliões. Mas, segundo o presidente da Associação de Moradores, os problemas dos carnavais passados se repetiram. Tem problemas de barulho, os vândalos ainda fazem xixi. Então você precisa limitar essas coisas. Tem que ter regra, tem que respeitar os moradores, entendeu? Tem que cumprir as leis. Uma das soluções dos moradores aqui do bairro foi a instalação de uma central de monitoramento. Os próprios moradores bancaram o projeto e instalaram 10 câmeras espalhadas aqui pela Vila Madalena, onde é possível visualizar, por exemplo, veículos, ambulantes. A ideia é expandir este trabalho para o carnaval do ano que vem. A central foi montada dentro de um contêiner na calçada. 24 horas por dia, funcionários de empresas terceirizadas passavam informações à polícia e à CET. Após a dispersão dos blocos na terça-feira, houve confronto entre a polícia e um grupo que se recusou a desocupar as ruas após o horário estabelecido pela prefeitura. Uma moradora gravou quando garrafas são arremessadas contra sua residência. Nas imagens, é possível ver ainda um homem quebrando uma caixa para usar a madeira. Para o subprefeito de Pinheiros, este foi um incidente isolado e provocado por um público diferente do habitual. Uma certa aglomeração de rua que ocorre mais tarde da noite em um perímetro ali na Vila Madalena, que é uma situação, uma espécie de festa espontânea de rua, que não tem as qualidades que o carnaval de rua tem. É uma bebedeira a céu aberto, com um som improvisado. E também, segundo a Prefeitura, 395 toneladas de resíduos foram recolhidas durante os desfiles no sambódromo do AMB e no entorno. O lixo também foi retirado de eventos realizados por blocos de rua nas regiões da Vila Madalena, Lapa, Sé, Penha e Butantã. Criminosos em fuga batem em 4 carros na Marginal Tietê. O acidente aconteceu próximo à ponte do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os criminosos teriam sequestrado um casal no bairro da Penha. Os policiais que faziam patrulhamento na região foram avisados da ocorrência e conseguiram localizar o veículo ocupado pela dupla, dando início à perseguição. De acordo com a PM, os criminosos saíram do carro atirando e os policiais revidaram. Um dos bandidos foi baleado e encaminhado a um pronto-socorro da região. Um outro acabou sendo detido. Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, admite que conversou sobre o suposto vazamento de informações da Operação Lava Jato no encontro que teve com advogados da empresa Odebrecht no último dia 5. Cardoso afirma que, na reunião, os advogados reclamaram que a Polícia Federal não estaria apurando o vazamento ilegal de informações do caso. A Polícia Federal é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, coordenado por Cardoso. O ministro disse que recebeu uma representação da defesa da empresa e que já encaminhou o assunto para apuração da própria Polícia Federal. O encontro de Cardoso com a defesa da construtora gerou críticas do juiz Sérgio Moro, responsável pela condução dos processos. Em entrevista à Globo News, Cardoso afirmou ainda que ficou magoado com as críticas e insinuações do juiz. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, marcou para a próxima quinta-feira, dia 26, a instalação da nova CPI da Petrobras. Com isso, os partidos terão uma semana para indicar os membros que irão participar da comissão. No total, serão 27 titulares, mais os suplentes. PT e PMDB ainda não indicaram os nomes que irão compor a CPI. Esta será a primeira CPI após a posse dos novos deputados e senadores. No ano passado, funcionaram no Congresso 2 CPIs sobre a Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Alguma coisa estranha, porque o Zé Eduardo Cardoso não admitiu que tinha encontrado o Sérgio Renault e depois reconheceu que encontrou na antessala.
Depois não admitiu que conversava sobre o problema da Lava Jato. E aí, depois que saiu o artigo da advogada Dora Cavalcante, que disse que foi lá conversar sobre esse negócio de vazamento, ele contou essa nova versão. O ministro da Justiça fica dando uma versão atrás da outra. Olha, é melhor esperar qual é a próxima versão dele amanhã, né? Pois é, Dora, que não é a rainha do frevo e do maracatu, do Dorival Cavalcante, família ilustre, né, de uma nobreza pura pernambucana, escreveu denunciando a desmoralização da defesa no Estado Democrático de Direito do Brasil. Uma conversa semelhante à de Márcio Tomás Bastos, que é mestre dela, mestre de Sérgio Renaud, mestre de Zé Eduardo Cardoso, na época do Mensalão. Agora, eu estou preocupado mais com outra coisa. Sou admirador do Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o grande herói do Brasil hoje. Mas ele cometeu um erro fatal quando comentou o processo que ele julga em entrevista e escreveu num despacho que ele deu a respeito da prisão dos empreiteiros, que ele estava fazendo isso por causa dessa conversa em agenda secreta do ministro da Saúde. Porque todo mundo está conversando sobre isso, mas a agenda não apareceu na época que tinha que aparecer. Sérgio Moro não devia ter falado nada, porque, como disse o Joaquim Barbosa, e como disse ele mesmo, o juiz se concentra e só se apoia nos autos. Eu só espero que o erro do Sérgio Moro não desfaça o belíssimo trabalho que ele fez até agora, que está sendo ameaçado por uma conspiração de desmoralização da delação premiada, que tem dado excelentes resultados na Operação Lava Jato do Ministério Público e da Polícia Federal. Essa história de advogado é toda essa tentativa de acabar com a delação premiada, que no fim pode entregar não quem executou a corrupção, mas quem mandava nela. Eu espero que não aconteça assim, um recuo total, né, depois dos 3 diretores da Camargo Correia e do presidente da UTC não terem continuado as suas negociações pela delação premiada, não haja um recuo geral que leve à debilização da investigação. Mas eu não acredito que o ministro da Justiça tenha nada a ver com essa conspiração, não é verdade? A não ser que no futuro se prove que há uma relação entre as conversas que ele teve com os advogados e esse possível enfraquecimento da operação. Mas isso a gente vai ver no futuro. No futuro eu sou Carnata, você que terça-feira eu estarei aqui de volta direto ao assunto. Até lá. A seguir, morte de promotor argentino segue envolta em mistério. E o frio nos Estados Unidos? Baixas temperaturas congelam até as cataratas do Niágara. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Quer a minha opinião? Pergunta para esses meninos todos aí. Foi difícil. Viram? Quer uma dica? Estão impressionados? Produção, olha aqui, um verdadeiro jornalista, independente da idade, da época, precisa ter curiosidade no sangue. Vem comigo, todo domingo, 11h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. A morte do promotor argentino Alberto Nisman segue sem esclarecimento. Os exames toxicológicos e também o de órgãos e tecidos ficaram prontos, mas não foram divulgados. Segundo fontes do jornal La Nación, nada de anormal foi encontrado. 400 mil pessoas participaram da Marcha do Silêncio em Buenos Aires.
A marcha convocada por promotores de justiça argentinos levou uma multidão às ruas, debaixo de forte chuva. A marca do movimento foi o silêncio. As tradicionais panelas das manifestações argentinas foram substituídas pelos guarda-chuvas como símbolo da proteção contra a impunidade. O silêncio só foi quebrado pelos aplausos. Alberto Nisman foi encontrado morto há um mês, 4 dias depois de ter denunciado a presidente Cristina Kirchner por supostamente encobrir a participação do Irã no atentado terrorista contra uma associação judaica em Buenos Aires e na véspera de depor no Congresso sobre o caso. O atentado de 1994 deixou 85 mortos e 300 feridos. E uma imagem impressionante. Frio congela as águas das cataratas do Niágara. O inverno extremo que atinge os Estados Unidos e o Canadá transformou as cataratas do Niágara em uma paisagem de águas congeladas. Hoje, as temperaturas atingiram 14 graus negativos. Apesar do frio, dezenas de turistas estão visitando o local, que fica na fronteira entre o Canadá e o estado de Nova York. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, conheça o Flybird, o esporte que é a sensação do verão com o Hoje Tem. Assista agora, Todo Seu.